Bom, meu nome é Silvia, sou gerente de marketing da Office Desk, eu fico no escritório de São Paulo. Bom, em nome de toda a equipe, eu gostaria de dar as boas-vindas para os participantes da apresentação de hoje, né? A apresentação de lançamento do MapCAD. Então, o MapCAD foi um software lançado no mês passado, já é um super sucesso da Office Desk, né? Então, o objetivo dessa sessão é que vocês conheçam o MapCAD, os recursos e as características dele, né? Além disso, a gente gostaria também de aproveitar para esclarecer as dúvidas mais comuns em relação principalmente à porção CAD que está embutida dentro do MapCAD. Tá? Bom, primeiro gostaria de apresentar então a equipe que vai estar com vocês agora nessa sessão, né? Sempre é bom ter um rosto por trás de uma voz, né? Então, bom, essa sou eu. Como eu já disse, eu cuido do marketing no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Eu vou apresentar rapidamente algumas características do MapCAD e logo eu vou passar a apresentação para a Camila. Essa é a Camila. Bom dia, Camila. Bom, ela é engenheira, ela fica no escritório da Office Desk de Belo Horizonte, aí já vocês vão perceber o sotaque dela, que ela é mineira, e ela vai fazer então a apresentação de hidráulica. Aí a gente vai passar para o Alessandro Oliveira. O Alessandro ele é tecnólogo, ele fica aqui no escritório de São Paulo comigo e ele vai fazer a apresentação da parte de elétrica do software. E por último, mas não menos importante, né, a gente tem o Gleison. O Gleison ele faz parte da equipe de suporte da Office Desk, ele ajuda nossos usuários com dificuldades nos programas. A gente espera que vocês nunca tenham que falar com ele, mas se vocês precisarem falar, ele vai estar sempre à disposição. E hoje ele vai ajudar aqui respondendo as perguntas de vocês no chat de questões. Ok? Então vamos logo ao que interessa. Primeira pergunta. Afinal, o que é o MapCAD? Né? De onde ele veio? Por que ele custa tão mais barato que um AutoCAD que vocês já estão acostumados? Então, na verdade, o MapCAD ele é um combo de programas. Né? É o AutoCAD da Autodesk, o Map Hidráulica e o Map Elétrica. Né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem o Map Hidráulica e o Map Elétrica, que são os plugins para AutoCAD desenvolvidos aqui pela Office Desk. Né? Na qualidade de plugins, o usuário tem que instalar a plataforma AutoCAD antes de instalar o Map Hidráulica e o Map Elétrica. E aí o que a gente fez? A gente juntou esses três programas, o AutoCAD, o Map Elétrica e o Map Hidráulica, e criou o MapCAD. Né? Então essa aqui já é a primeira grande vantagem do MapCAD. Em uma única instalação, você instala tudo. Né? E além disso, as atualizações do programa também abrangem o combo como um todo. Então, você não vai precisar ficar atualizando primeiro o AutoCAD para ele ficar compatível com o seu Map Elétrica, com o seu Map Hidráulica. Você atualiza tudo de uma única vez. Tá? Bom, eu acabei de dizer para vocês que você instala 3 programas de uma única vez, né? Ou não, tá? Você é que vai decidir. Porque o MapCAD ele pode ter 3 sabores diferentes. Então, você vai escolher de acordo com a sua necessidade profissional. Então, você pode optar primeiro pelo AutoCAD mais o Hidráulica, o AutoCAD mais o Elétrica, ou o AutoCAD com o Hidráulica e com o Elétrica. Tá? Os valores são diferenciados, mas agora em outubro, com essa promoção do Dia das Bruxas, o MapCAD completo, com o Hidráulica e com o Elétrica, ele está mais barato do que as versões que tem apenas uma das disciplinas. Né? Então, bom, se eu fosse vocês, eu sairia desse treinamento e ia já correndo fazer o pedido, porque é uma promoção que vai durar pouco e esse valor aí realmente ele é super especial para os usuários da Office Desk.
Bom, esse é um dos pontos mais importantes, né? O MapCAD não é um AutoCAD genérico, tá? Ele é um AutoCAD original. Então, vocês podem esquecer os termos similar, compatível, genérico. Aqui o que você vai ter é o AutoCAD da Autodesk e o seu DWG vai ser o DWG original, tá? Bom, e esse papo de OIM, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, o AutoCAD que está embutido dentro do MapCAD é a versão OIM. E o que, que isso significa? Tá? Não é para ficar assustado com nada disso. OIM é a sigla de Original Equipment Manufacturer, que em português significa fabricante original do equipamento. Tá? Então, OIM são produtos ou softwares fabricados especialmente para as grandes empresas. Eles não são destinados ao consumidor final e, por isso, geralmente, eles possuem um custo bem inferior aos que vocês encontram em lojas ou revendas. Tá? Então, um exemplo para ficar mais claro de software OEM, por exemplo, é o Windows. Né? Então, a Microsoft vende o Windows para empresas de informática por um preço bem mais barato do que as empresas vendem, do que eles vendem para o consumidor final. Né? E como é que o Windows chega até o consumidor final? O Windows chega no consumidor final através dos computadores que já vem de loja com o software pré-instalado. Tá? Então, dessa forma, da mesma forma, a Autodesk, ela, que já é parceira da Office Desk há 18 anos, né? Então, a Autodesk nos vende o AutoCAD OIM, nós empacotamos com os nossos plugins e revendemos para vocês por um preço muito, mas muito mais em conta do que o AutoCAD que você compra direto de uma revenda. Tá? E qual que é a diferença, então, do AutoCAD OIM para o AutoCAD que vem na caixinha da Autodesk? Tá? Para vocês, eu posso afirmar que não tem diferença. Tá? Os botões e os comandos são idênticos, estão no mesmo lugar, você não vai ter nenhum problema para usar se você já conhece bem o AutoCAD. Né? Tem recursos a menos? Tem recursos a menos. Mas eu garanto para vocês que 99,99% dos usuários que projetam hidráulica ou elétrica não vão sentir falta de nenhum desses recursos, tá? Não vai afetar em absolutamente nada o teu trabalho. Mas, como forma de manter a transparência, que a Office Desk já está acostumada a trabalhar, então eu vou listar aqui para vocês quais são esses recursos que ficaram de fora. Bom, então são esses os recursos que você não vai ter no seu MapCAD. Tá? Vocês podem, depois, se tiverem dúvidas, mandar um e-mail para a gente perguntando mais detalhadamente sobre isso daí. A gente coloca um técnico para falar com vocês. Agora, realmente não é nada que vocês vão sentir falta. Tá? Muitos usuários perguntam do 3D Draw e Edit. Isso daí é só para quem trabalha com modelagem de faces e sólidos, comandos de modelamento mesmo, de sólidos 3D, tá? Normalmente os projetistas não utilizam. Internet, as pessoas olham e falam, vou ficar sem internet? Não, isso daí não é. São comandos, são ferramentas de internet dentro do AutoCAD, tá? Que você não vai ter. Mas também não vai afetar em nada o teu trabalho, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, vocês podem mandar um e-mail para a gente que a gente explica um pouco melhor, tá? Mais detalhadamente. Bom, e ainda, mantendo a transparência, tá? O que é importante falar, de uma restrição que vocês vão ter, tá? Vocês têm que estar cientes disso antes de adquirir o software. O MapCAD, ele não aceita a instalação de plugins extras, tá? Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo aos plugins de outras empresas, porque, obviamente, a Office Desk sempre vai viabilizar o uso dos seus próprios aplicativos para os usuários. Tá? Então, por exemplo, hoje você compra um MapCAD somente com hidráulica, aí amanhã você quer o de elétrica também. Obviamente que nós vamos ter como atendê-lo.
Tá? Outro exemplo, está na nossa programação o lançamento do Map Incêndio. Então, quando for lançado, qualquer um que tenha comprado o MapCAD vai poder incorporar esse módulo de incêndio ao seu MapCAD. Tá? Mas se você precisa de outros plugins de outras empresas, então isso daí é uma restrição do MapCAD. Você não vai conseguir instalar. Tá? Então, tirando isso, né, resumindo, o MapCAD hoje é uma alternativa excelente, onde todo mundo sai ganhando. Tá? Então, quando eu digo todo mundo, eu digo quem fabrica, eu digo quem revende, eu digo quem monta o software, eu digo quem usa. Porque a Autodesk, por exemplo, ela está vendendo seu produto, né? Obviamente que por um preço mais barato, mas é melhor do que ter o usuário, por exemplo, utilizando uma versão pirata do AutoCAD. Né? A Office Desk, do seu lado, consegue oferecer uma solução completa para o usuário. Então, vocês têm como comprar um pacote único, né? E vocês, os usuários, vocês têm a oportunidade de adquirir licenças originais, software com garantia de performance, com suporte, tudo direitinho, por um preço super conveniente, né? Que realmente cabe no bolso de vocês. Além disso, você vai estar comprando um software 3 em 1 ou 2 em 1, dependendo da necessidade, né? Então, isso significa que quando você atualizar a sua licença, você vai atualizar tudo. Então, não vai ter problema de incompatibilidade de versão, né? Você vai ter, quando a gente lançar a próxima versão do software, você vai ter um AutoCAD novo, tá? E outra coisa importante também, é que caso você apareça qualquer erro, é somente a um suporte que você vai recorrer. Né? Então, você não tem que ficar correndo atrás de Autodesk, depois de Office Desk, não. É com o suporte da Office Desk que você vai falar. Né? Então, somos nós que vamos ajudar vocês. Tá bom? Agora eu vou, então, passar o comando para a Camila. Vamos para a parte prática, que é a parte que interessa mais a vocês. Tá? Espero ter respondido a maioria das dúvidas aí de vocês, mas vou continuar aqui no chat de questões. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Posso passar o comando, Camila? Camila? Oi, tá me escutando? Agora sim. Estou passando para você, tá? Ok. Bom dia a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo e vendo a minha tela. Tá ok, Camila, estou vendo sua tela sim. Tá, obrigada, Silvia. Bom, eu vou apresentar hoje o MapCAD 2015. Assim que vocês instalam, ele aparece esse íconezinho aqui no canto da tela. E em vez de aparecer, né, o ícone do AutoCAD, vai aparecer esse ícone MapCAD. Então, a gente dá um duplo clique nele, para que abra o programa. Vai aparecer essa janela, no qual tem os módulos que estão incluídos, né, dentro do MapCAD. Nesse caso, está incluído o Map Hidráulica 2015 e o Map Elétrica 2015. E tem a opção de fazer um update, tem a opção de ativar, comprar. Quem já comprou é só clicar em ativar e colocar o código. Quem deseja comprar é só clicar em comprar. Nesse caso, o meu está em período de avaliação e todos vocês podem também fazer um teste, né, um período de avaliação durante 7 dias. No caso, desse exemplo que faltam 6 dias, né, para esse período de avaliação expirar. E à medida que os dias vão passando, vai contando aqui para vocês. Então, vou colocar aqui fechar, porque eu não vou ativar nem nada por enquanto. Vou só mesmo continuar para dar andamento no treinamento. A carinha do MapCAD é essa. Tá? Ela tem as opções
de colocar a visualização clássica, que é igual aquela visualização clássica do AutoCAD, que não tem a ribbon, né? São as barrinhas. Eu gosto de utilizar o 3D Modeling, mas quem quiser utilizar o 3D básico, né, que é a forma das ribbons se apresentarem, pode alterar. Então, vou colocar aqui o 3D Modeling. Ele tem a aba Home, que é aquela aba tradicional do AutoCAD, onde a gente pode configurar os layers e tudo mais. Possui outras ferramentas, né? As abas que nós vamos mais utilizar é essa Home, a View, do AutoCAD, e ele já vem embutido com a aba do Map Hidráulica, que é essa que muitos de vocês já devem conhecer, e o Map Elétrica também. E a aba Office Desk, que ela é genérica tanto para o Map Hidráulica quanto para o Elétrica. Eu vou só alterar aqui, ó, essa cruzinha do cursor. Através do Options. Então, aqui tem todas as possibilidades do Options igualzinho no AutoCAD normal. Tem a opção de salvar, né, nas versões. A gente pode até colocar aqui para salvar em AutoCAD 2010. Quem gosta de salvar numa versão mais antiga, né? Configurar conforme um AutoCAD comum. Ok? Bom, então agora eu vou abrir um projeto simulando igual a gente faz na prática, né? Recebemos um projeto do arquiteto, então aqui para demonstrar para vocês que ele abre um projeto normal de um Só apareceu aqui umas mensagens que era do DWG. Bom, então aqui é um projeto, né, completo, arquitetônico, com todas as informações, cotas, e dá para a gente ir limpando, né? Porque quando nós vamos fazer um projeto hidráulico, a gente tem que ir limpando. Então aqui tira a cota, dá para... Aqui ficaram algumas cotas ainda. Então, a gente pode colocar no Isolate Layer, seleciono todas as cotas e deleto. Aí, volto com os layers aparentes. Agora, eu quero tirar essa simbologia aqui de elétrica, porque para o meu projeto hidráulico não é importante. Então, eu tiro. E, por assim, a gente vai limpando o projeto e trabalhando normal. Ok? Bom, então agora eu vou abrir um outro projeto. Esticar. Bom, esse projeto aqui que eu acabei de abrir, foi até o treinamento de ontem, que nós fizemos utilizando a plataforma AutoCAD e o Map Hidráulica com plugin. Então aqui ele está aparecendo esses X, Y e Z, porque é o Local System. Então nós temos a mesma aba, vou clicar aqui em visibilidade, só para tirar esse Local System, que é o sistema local, fecho. Então ele fica normal. E aqui esse sistema está todo interligado. Ontem, né, no treinamento, nós fizemos 3 pavimentos de andares com apartamentos. E o quarto é uma cobertura, a quarta prancha, uma cobertura. Então aqui eu vou rodar o comando de cálculo, só
depois, né, que nós realizamos toda a tubulação, conexões, colocamos os equipamentos, clico em cálculo de água fria e quente, aí que eu vou selecionar o seleciono o joelho, agora eu vou colocar a pressão, nesse caso aqui vai ser 0, porque já está direto na caixa d'água, o eixo Z, e se os equipamentos são simultâneos ou não. Nesse caso não são simultâneos porque é um edifício residencial. Então aqui ele aparece o relatório normal das pressões. Aqui ele fala que o sistema, que a validação falhou porque tem dois trechos, que é o trecho 220 e o 2021, que estão com a pressão inferior à que a norma pede. Então, a gente, quando algum trecho falhou, ele coloca como que a validação tenha falhado com a primeira observação. Tem como exportar. Então, a gente sempre exporta para o arquivo na extensão CSV, que é uma extensão compatível com o Excel. Ok, vou fechar. Antes de abrir o arquivo em Excel, eu vou mostrar aqui no comando de visibilidade, nós podemos habilitar esses numerozinhos que demonstram o trecho. Só a gente deixa habilitada essa opção aqui, trecho, tá? E aí aparecem esses números aqui, por exemplo, esse aqui é o trecho 1, 2. Depois vem o trecho 2, aí aqui vem os joelhos, né, que vão conectar nessa prumada. Então, tem o trecho 2, 20 e o trecho 2, 3. Depois, o trecho 3, 4. Aqui ficou um pouco emboladinho de ver, né? Mas aí depois 4, 5, 5, 6, 5, 7 e dessa forma em diante. Então, fica fácil de vocês identificarem esses trechos. Bom, então, aqui eu mostrei, utilizando o comando do Map Hidráulica para cálculo. Isso também, nessa demonstração, eu já também mostro que projetos já elaborados no AutoCAD com o Map Hidráulica, eles abrem normalmente no MapCAD. Tá? Então, quem tiver essa preocupação, eu já fiz metade do meu projeto num AutoCAD com o Map Hidráulica, eu posso abrir esse projeto no MapCAD? Pode. Você consegue abrir normalmente e gerar os cálculos normalmente igual eu demonstrei aqui, tá? Só verificar aqui no roteiro. Ah, tá. Então, aqui eu vou abrir um outro exemplo para mostrar mais algumas funcionalidades. Open. Quando a gente recebe, então vou colocar aqui como vem normalmente, né? Abre o model. O model ele abre com uma viewport só, né? E normalmente aqui no cubo de visualizações fica em planta. Nós podemos alterar através da aba View, comando Viewport Configuration, para a opção To Vertical. Ou qualquer outra opção que vocês desejarem. Então, para fazer o projeto hidráulico, eu aconselho sempre deixar em uma das vistas em planta e na outra na vista isométrica. É só clicar num dos cantos do cubo de visualizações do MapCAD, que vai aparecer para vocês a vista isométrica. Aqui eu tenho uma arquitetura que ela já está com algumas linhas de eixo auxiliares, que normalmente eu faço para elaborar o projeto hidráulico, e com uma planta arquitetônica em bloco. A gente, quando recebe essa planta arquitetônica, ela está toda explodida, tá vendo? Então, aqui tem
partes dela que eu estou selecionando. Então, ela vem toda explodida. Nós conseguimos fazer da forma comum, né? Pega todas as linhas, block, dá um nome, vou colocar aqui base arc. Ok. E essa minha planta arquitetônica virou um bloco único, tá? Então, a gente consegue fazer todos os procedimentos normais e corriqueiros de um AutoCAD no MapCAD, tá? Aqui eu fiz as linhas de eixo, a gente consegue realizar cópias também, normal. Então, aqui eu vou copiar. Nós conseguimos também copiar de um arquivo para o outro. Então, aqui, eu quero copiar esse. Aqui eu já interliguei tudo, não é um bom exemplo. Mas eu quero copiar. Tá. Quero copiar esse chuveiro aqui. Sempre quando realizar uma cópia dos elementos hidráulicos, sempre copiar as conexões com as tubulações que já foram inseridas nessas conexões, tá? Então, aqui, um Ctrl C, venho aqui para o meu outro exemplo, Ctrl V. Eles estando, né, na mesma escala, fica com o mesmo tamanho direitinho. Ok? Então, nós conseguimos fazer cópias, tá? Ainda continua, né, com aquela observação, sempre quando for começar um projeto, antes de dar início, verifique a escala. Então, aqui eu vou fazer um exemplo. Vou copiar essa arquitetura para esse arquivo novo. Então, recebi essa arquitetura, não sei em qual escala ela foi projetada. Utilizo o comando dist. Vocês podem perceber também que até os atalhos do AutoCAD funcionam normal. Então, vou utilizar um objeto de referência, por exemplo, uma parede. Ela tem 15, significa que tem 15 centímetros. Venho na aba Map Hidráulica, comando alterar escala e vou alterar de milímetros para centímetros. Agora eu posso começar a fazer o meu projeto hidráulico. Aqui viu? Vou passar para duas. Vou virar aqui uma das vistas para isométrico. E através do comando line, normal, eu começo a traçar as linhas de eixo. Então, aqui eu estou aproximar aqui para vocês verem. Ela fica em planta. Agora eu quero colocar uma altura. Então, 110 para a altura aqui da válvula, 10. Mais 70 para colocar o registro, 10. E começo a fazer as minhas linhas de eixo auxiliar. Ok? Então, é o processo comum do AutoCAD. Agora, para inserir os produtos, Map Hidráulica, seleciono o fabricante, Tigre, água fria soldável, vou colocar o diâmetro de 40 aqui, por exemplo, clico em inserir, conexão, joelho de 90, seleciono uma das vistas, e aqui vou dando continuidade no projeto, tá? Aqui ele já apareceu, né, com a descrição do produto, código, diâmetro, tudo. Nós podemos, através desse comando de visibilidade, tirar ou acrescentar informações. Então, eu vou tirar esse código de descrição, só para que não fique, né, com o desenho poluído na hora de projetar. Clico aqui em fechar. E pronto. Bom, e todos os comandos que vocês utilizam
no AutoCAD com o map hidráulico, vocês conseguem utilizar nessa versão do map CAD com o map hidráulica embutido, ok? Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi demonstrado. Bom, caso tenha alguma dúvida, podem escrever aqui no Questions. Eu vou só demonstrar aqui uma parte de plotagem. Tá? Então, aqui, vou pegar essa parte de cá. Eu vou mostrar uma plotagem aqui no Model e uma no Paper. Eu vou pegar esse meu formato e vou reduzir aqui só para ficar na escala, como se fosse 1:25, para que vocês consigam ver um detalhe melhor. Isso aqui é só para ter uma referência, tá? Clico aqui no símbolozinho MapCAD, Print. Que eu ainda não fiz nenhuma pré-configuração. Então, que eu vou selecionar impressora de PDF que vem normal, que é DWG para PDF. Vou colocar aqui formato A1. Só tá. Vou colocar essa minha de PDF. Vou colocar aqui no A4 mesmo. Ok. Vou colocar aqui o Windows. Vou pegar só um trechinho aqui só para vocês verem como fica. Vou colocar monocromático, preview. Ele fica nessa forma aqui aramada, né? Não fiz nada em especial, que é a mesma aparência que está aqui na tela, tá? Para que ele fique numa aparência com a qualidade boa, é só clicar em definir parâmetros de plotagem. Ok. Clico aqui em MapCAD, Print. Aqui tem um Preview Plot, porque eu já alterei. Aqui no Shade Plot eu coloco Legacy Hiding. Vou colocar aqui o Window. Preview. Então agora ele não tem mais aquele aspecto aramado. Ele aparece os tubos lisos e as conexões. Ok? Vocês podem colocar para impressão também em 3D. Então aqui no Layout, eu vou utilizar o comando Viewport. Vou colocar aqui uma Viewport só por enquanto. E aqui eu vou colocar, ampliar aqui só para ficar melhor. Pronto. Então aqui ele ficou nessa aparência como se fosse unifilar, só dá aqui um origem. Ele fica com essa aparência aramada. Para que ele não fique com essa aparência aramada, é só clicar aqui em definir parâmetros. Dentro da Viewport, ok. Agora aqui no clique em MapCAD novamente, Print. Window. Selecionar essa janela só para vocês verem. Vou colocar. Ah, tá. Pronto, e na forma tridimensional fica assim, né? Na vista isométrica ele fica com essa vista aqui tridimensional. Ok?
Bom, então sobre o map hidráulica, como hoje não é um treinamento assim para ficar falando de como fazer um projeto, essas coisas, eu quis demonstrar mais e colocar mais um foco para vocês verem que não tem, assim, apesar de não ter alguns botõezinhos, né, algumas funcionalidades, não alterem nada no trabalho normal, no cotidiano de um projetista hidráulico. Vocês podem ver que assim que a gente aplicou aquele comando de plotagem ficou tudo branco. Muitas pessoas falam, ah, perdeu o layer. Não. É só dar um ORG que voltou a cor do layer normal, tá? É só só fica congelado nessa cor durante esse período, mas na hora que dá um ORG ele atualiza. Bom, então gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida. O Alan teve uma dúvida que já foi respondida. Ele perguntou se tinha comando de referência, né, o xref, e tem sim. Mais alguma dúvida? Bom, então eu vou passar agora a apresentação para o Alessandro, que vai focar mais na parte do map elétrica. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao map hidráulica ou map CAD, alguma funcionalidade, algum comando que vocês queiram saber, podem estar escrevendo aqui no Questions, que a gente responde ao longo da apresentação. Obrigada a todos pela participação. Já vou passar aqui para o Alessandro. Bom dia a todos, meu nome é Alessandro, farei a apresentação do MapCAD elétrica. Primeiramente eu tenho um modelo já desenvolvido, modelo pronto, modelo de uma instalação bem simples. Tá? Farei um resumo de todas as funcionalidades do MapCAD para projetos elétricos. Tá? Você possui um banco de dados de elementos que chamamos de kits dentro do software. Kits são elementos relacionados à simbologia de elétrica, iluminação, tomadas, quadros, interruptores, qualquer elemento que possa ser inserido no projeto e futuramente dimensionado ou extraído em uma lista de materiais ou legendas. O software possui todo o traçado respectivo dos eletrodutos, o qual podem ser alterados de acordo com o tipo de layer. Aproveitando a oportunidade também, o qual a Camila já apresentou anteriormente, você pode utilizar todo o gerenciamento de layer, basicamente idêntico à plataforma AutoCAD, criando novas informações, novos layers e aplicando aos objetos livremente. Todo o traçado no sistema Map Elétrica, seja traçado de eletroduto ou identificação de um texto ou da fiação, automaticamente é criado um layer que você pode tanto mudar no próprio gerenciador do MapCAD ou até mesmo no menu Map Elétrica nas opções de visibilidade. Para cada tipo de entidade de objeto, né, na instalação você pode controlar a cor, o tipo de nome, tipo de layer e o estilo de texto. O estilo de texto ele é importante para que você possa aplicar a visibilidade e o tamanho da fonte a determinados objetos. Toda a fiação ela é automática. Você consegue dimensionar todos os condutores e o eletroduto de acordo com requisitos mínimos na instalação e também de acordo com a norma. A fiação ela é super rápida. Você consegue desenvolver o lançamento da fiação em questões de segundos, independente para um projeto de um porte maior, por exemplo, no caso de 1000 pontos elétricos, você consegue fazer o lançamento em menos de 1 minuto. O software gera toda a tabela de distribuição de quadro resumo de todos os circuitos e toda a informação da tabela ela pode ser alterada ou ocultada no caso. Tá?
Você tem informações da descrição do circuito, numeração do circuito, tensão, local, quantidade de pontos utilizados de acordo com a sua carga, seja de iluminação ou tomada, a potência em volt-ampere ou potência em watts, o balanceamento automático com o resumo final e todas as informações de corrente de projeto, corrente de corrigida, agrupamentos e demais elementos da instalação. O software faz o dimensionamento da proteção, dos disjuntores no caso, e também, após o balanceamento, desenha um modelo de diagrama unifilar. O seu modelo de diagrama unifilar também pode ser ajustado de acordo com o posicionamento do disjuntor termomagnético, também com DR. Por fim, o sistema gera uma lista de elementos ou lista de materiais que você pode dividir, seja uma listagem apenas dos kits, das simbologias da instalação, somente condutores, somente eletrodutos ou todo o elemento geral. Por fim, o software também tem condições de desenvolver, através de um único clique, uma legenda resumida de todos os pontos. A vantagem de usar o Map Elétrica é que você tem condições de mudar as propriedades das tabelas usando o próprio conceito da tabela do AutoCAD. Para isso, vamos no menu superior, habilitar Show Menu Bar, e você terá todos os comandos do MapCAD. Para formatar qualquer informação, você pode utilizar Format Paste Style e aplicar novos estilos de textos para cada tipo de situação. E também pode trocar Table Style, criando novas tabelas e formatação relacionadas a cores, aspectos, tamanhos, entre outros dados. Vamos agora fazer um resumo utilizando um projeto base. Vamos localizar aqui um projeto qual não tenho nenhuma informação desse circuito. Vamos conhecer agora o menu principal. A primeira opção que vamos utilizar é a escala de inserção. Quando você trabalha com um projeto de arquitetura pronta, no momento que você abre essa arquitetura ou importa ela, o software já pede para que você faça a escolha da unidade de trabalho, no meu caso metros. No momento que você muda a unidade para milímetros ou centímetros, é importante que você defina isso no começo do projeto, porque toda simbologia ela vai ser escalada, ou seja, adaptada a cada tipo de situação. Então você pode, no começo do projeto, definir esta unidade. E tudo será adaptado, seja no cálculo da lista de materiais ou também no dimensionamento. Como o software é bem intuitivo, você sempre caminha da esquerda para a direita e vai executando as tarefas no decorrer da sua utilização. Podemos fazer o lançamento através do Smart para inserção de quadros, onde você pode alterar as propriedades de cada quadro ou adicionar novas simbologias. Importante ressaltar que a alocação do ponto ela é bem simples. Você faz um duplo clique, posiciona o elemento em qualquer lugar do projeto, seja utilizando as propriedades do próprio Snap ou também através de teclas de atalho. Lembrando que todas essas funções são acessíveis no MapCAD. Vou mudar aqui o posicionamento da minha linha de comando. Vejam que é 100% acessível. Faremos agora o lançamento de pontos de iluminação. Você pode fazer uma pesquisa sobre o kit ou o símbolo desejado e também cadastrar mais informações respectivas. A vantagem de utilizar uma ferramenta dessa é que a cada atualização do software, mesmo que a Office Desk desenvolva novos kits, ou seja, novas simbologias, estas simbologias irão substituir a biblioteca nativa do software. Porém, a biblioteca criada pelo usuário, ela jamais será modificada. Então, você tem total segurança em desenvolver qualquer tipo de conteúdo sem perder esta informação. Vamos fazer a alocação de determinado ponto. A alocação ela é pontual,
Então você pode utilizar as ferramentas do próprio AutoCAD para fazer as rotinas, né, de configuração ou de lançamento. Vejam que as propriedades do Snap também são bem parecidas, né? São idênticas no caso. Lembrando que nós estamos na plataforma do nosso modelo. Mesma coisa para o lançamento de interruptores. Não existe nenhum segredo no lançamento de pontos, né, elétricos. Vamos aqui também lançando um ponto de tomada. Uma coisa que é comum, que para quem já trabalha com a criação de blocos com atributos, é que para cada bloco você deve fazer uma customização. Ou seja, você tem que informar a altura da tomada, a carga, e cada elemento desse, ele pode ser repetido várias vezes. Então você tem que cadastrar vários tipos de elementos. No caso do Map Elétrica, não há necessidade. Por exemplo, um ponto de tomada, ao ser inserido no projeto, vamos fazer a locação em qualquer lugar. Também vou usar o comando copy. Podemos verificar que o kit, a simbologia é o mesmo, porém eu posso fazer a edição de elementos individualmente, indicando uma altura diferenciada e uma carga específica para cada elemento. Você não precisa criar novas simbologias respectivas com valores diferentes. Então você tem um bloco de instância capaz de ser dimensionado e analisado sem necessidade de adicionar novos elementos. Vamos fazer aqui o teste, incluindo num projeto já desenvolvido. Como o foco não é ensinar realmente o projeto e o uso da ferramenta, vamos criar um elemento novo. Vamos lançar aqui um ponto de iluminação. Vou colocar esta luminária em uma posição qualquer. No momento que a luminária é inserida, eu tenho os controles de gerenciamento de layer. E este layer também pode ser alterado no comando de visibilidade. Eu tenho informações de textos e também de cores para iluminação. Pelo fato do kit ser adicionado ou cadastrado não por by layer, mas sim por by object, você pode trocar as cores específicas. Então, se eu quiser trocar aqui a cor para amarelo, somente o bloco irá trocar qual você selecionou, mesmo continuando no layer específico. Vamos inserir um interruptor simples, de apenas uma única tecla, ou uma seção. Vamos fazer a alocação dele em qualquer lugar. E também vamos colocar um ponto de tomada. Próximo passo é fazer o traçado dos eletrodutos. Para isso vou definir que o meu traçado será pelo piso, no caso energia, e o tipo de material flexível. Vamos traçar uma linha que sai do quadro até o ponto de tomada, lembrando que é apenas um exemplo, e depois fazendo o lançamento para o teto. Importante ressaltar que o traçado do eletroduto é feito manualmente pelo próprio usuário. Ele não faz a distribuição automática dos eletrodutos
porque no caso seria inviável, já que no AutoCAD ou no MapCAD eles não conseguem identificar a estrutura desenhada, seja viga, pilares. Então, a gente não pode considerar essa situação. Você tem que saber desenhar e distribuir da melhor forma os eletrodutos. Feito isso, o próximo passo é definir um circuito para este ou estes novos elementos. A criação de circuito é bem simples. Você pode identificar uma numeração numérica ou alfanumérica, combinar com letras ou números. Vamos adicionar um novo circuito, digitando F2, colocar aqui iluminação externa. Vou definir o tipo de demanda como iluminação, circuito monofásico e tensão 127. Vamos clicar em selecionar, editar, marcar também o interruptor. Se você deseja adicionar um novo elemento, uma nova tomada num circuito, você pode apenas selecionar novamente. Claro, se você quiser deixar a tomada como circuito independente, apenas crie um novo circuito. Então, neste caso, vamos deixar o elemento. Se você selecionar novamente, pegando o mesmo objeto, ok? Ele fará a atualização deste elemento. Vamos agora excluir e vamos adicionar um circuito já específico. Então, podemos adicionar e agora definir um comando para esses pontos de iluminação e o nosso interruptor. Vou colocar aqui um comando X. Como o elemento já havia aplicado o comando, vamos pedir para excluir. Ótimo. E vamos marcar novamente o comando. Vamos definir aqui x1 para esse comando, pois o x já existia no projeto. Faremos agora a distribuição de fios para que o sistema possa identificar e anotar o número do fator de agrupamento. Podemos definir circuitos, incluindo terra para luminar ou não, um terra para todos os circuitos ou um terra independente por eletroduto. O sistema realizou com sucesso. Veja que a fiação já lançada ela não foi alterada, porém acrescentadas as informações da fiação nos novos trechos. Para o circuito 17 e 12, veremos que no dimensionar condutores faremos ajustes com relação ao diâmetro mínimo do condutor, que no caso está sendo 1,5, porém eu posso alterar para 2,5. E o sistema identificou que eu tenho dois elementos ou dois circuitos agrupados, que me resulta numa atualização da corrente corrigida. Lançando novamente a fiação, o qual ele também faz o ajuste do elemento condutor. Também podemos fazer a atualização e o diâmetro mínimo dos eletrodutos. Dando sequência, faremos o balanceamento das fases, selecionando o quadro. O balanceamento é feito de forma automática. E para finalizar, desenhando o quadro resumo, ou cargas, que é essa tabela já desenhada abaixo do projeto, porém eu vou desenhar uma nova tabela, incluindo já o nosso novo circuito. Podemos preencher também as informações do local e o resultado também do balanceamento. Vamos deletar a tabela que não é necessária.
E vamos desenhar agora o diagrama unifilar. Vamos reposicionar o novo diagrama. Aqui está o circuito número 17. Se você precisa configurar um novo circuito e adotar um tipo de proteção secundária, no caso DR, confirme com OK e peça para novamente atualizar o diagrama unifilar. Já é colocado de forma automática. E por fim podemos realizar o quantitativo de todos os elementos no projeto. Você terá quantitativo de kits ou simbologias no projeto, legenda, condutores e também podemos adicionar novos filtros para separar por tipo de produto. Você pode fazer Opa. Parece que apresentou um pequeno probleminha na hora de exportar. Estava com o arquivo de AutoCAD aberto. Vamos voltar novamente. Pronto. E para finalizar também, a questão de utilização dos ambientes, que você pode adicionar os ambientes, separar por local, a fim de determinar a lista de materiais individual. Alguma dúvida com relação à utilização? Lembrando que você também pode usar os mesmos conceitos na hora de imprimir os elementos. Então é isso. Um resumo rápido de como utilizar o Map Elétrica juntamente com o Map CAD. Ok, Silvia? Ok, Alessandro. O Emerson está pedindo aqui para repetir alguma coisa. Vamos ver se é possível, a gente ainda tem um tempinho. Emerson, você tem microfone? A gente pode abrir para você falar. Eu gostaria que repetisse esse último comando. Qual comando? De Map Elétrica, Silvia? Isso, o seu aí que você acabou de apresentar. O ambientes ou visibilidade ou quantitativo? Emerson, qual deles? Quantitativo, por favor. Então, no quantitativo, tá? Vou começar aqui. Tá? Para efetuar o quantitativo, vou selecionar os itens, marcar todo o projeto. Ele faz uma lista de todos os elementos selecionados. Porém, os elementos, como já vem com alguns dados específicos, item, código, descrição, acabamento e alguns elementos que são os códigos do próprio software, é importante que a gente já defina um template específico. Então, para isso, a gente vem aqui em adicionar. Vamos marcar aqui. Vejam que eu tenho várias disciplinas. Ó. Tá? Sistema hidráulico, sistema elétrico. Então, vou selecionar aqui o sistema elétrico. E eu quero montar aqui uma lista apenas dos kits, ou condutores, ou eletrodutos, ou disjuntores. No caso aqui, kit elétrico. Vou próximo.
Vou próximo mais uma vez e vou selecionar todos os itens no meu projeto. Aí, nos campos de quantitativo, você pode remover aqueles que não te interessam. Esses campos eles são usados para todas as disciplinas no MapCAD. Então, elementos aqui você pode remover, não há necessidade. Okay? E vamos adicionar este novo campo. Como a ideia dentro do software é que você monte um template de instalações, você não vai precisar a todo momento desenvolver estas rotinas. Você cria uma única vez, salva o projeto como um template e a partir desse template você já tem layers, cores, traçados, listas de materiais, tudo já organizado e disponível nos demais projetos. O agrupamento vai ser pela descrição e vou colocar aqui o nome de simbologia. E aí você tem aqui uma lista de simbologias que você pode depois posicionar no seu projeto. Como eu ainda não configurei a tabela, notem que esse aqui é o modelo de tabela do próprio MapCAD, idêntica à tabela do próprio AutoCAD, você pode configurar essas informações. Então, quando você inicia a primeira tabela, você pode informar o que você quer ocultar ou não. Eu posso deletar uma coluna, eu posso diminuir o tamanho dela, posso mudar as cores e propriedades dela, o tipo de texto, tipo de fonte. Tá? Eu não quero usar o item, então você pode remover e você deixa apenas quantidade e descrição. A mesma coisa vai ser feita quando você quiser criar, tá? Selecionando quantitativo padrão e colocando uma nova listagem. No caso aqui, condutores. Você faz novamente o mesmo processo, remove aquilo que não é importante, lembrando que esse processo é apenas uma única vez, por isso que é importante você desenvolver um template já de instalações elétricas para facilitar os demais projetos. E aí você tem aqui as informações. Tá? Vamos selecionar aqui por diâmetro. Então, vamos editar. Vamos trocar aqui agrupamento por diâmetro. Tá? E aí você pode posicionar novamente no projeto. Notem que também eu preciso acrescentar um novo filtro para que possa sair a descrição, né, do tipo de cabo, tipo de condutor. Veja que há diferenças na tabela original com as tabelas criadas depois de executar o comando. Por isso que é importante definir lá na propriedade do MapCAD, na aba Format, o Table Style, que é o tamanho a ser utilizado. Seria essa a dúvida, Silvia? Isso, acho que respondeu, né? Isso. Houve um probleminha aqui na hora da execução, porque eu estava com os dois arquivos abertos ao mesmo tempo. Mas fora isso, está 100% tranquilo. Bom, mas alguém tem alguma dúvida? Então, a gente vai encerrar aqui o treinamento, na verdade, a apresentação, né? Eu queria falar para vocês que o vídeo dessa sessão vai estar no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver de novo ou indicar para amigos, tá? Esse programa está sendo muito bem aceito aí pelos nossos usuários. Então, indiquem realmente para as pessoas, se puderem, aproveitem a promoção, tá? Que o software está de 5.500 por 3.200. Tá? São 50 licenças que a gente tem para vender agora em outubro nesse valor. Então, se vocês puderem aproveitar, é uma promoção que dificilmente vai voltar, tá? Se tiverem alguma outra dúvida, alguma outra questão, vocês podem enviar e-mail para a gente, tá? Tentem concentrar no suporte, é suporte@officedesk.com. Não sei quantos de vocês também já seguem a nossa
página no Facebook. Então, lá a gente sempre coloca as coisas sobre treinamentos, eventos, lançamentos, tá? Então, se vocês puderem, curtam também nossa página. E a gente também tem um blog muito interessante que se chama MEP em Pauta, onde a gente aborda assuntos, dicas, né, dicas rápidas, super práticas para quem projeta a parte de elétrica e de hidráulica. Também é muito interessante. Se vocês puderem conferir, é MEP em Pauta. É só colocar lá no Google, vocês logo vão achar. Tá bom, pessoal? Obrigada, então, pela participação de todos. Obrigada, Alessandro, Camila, Gleison. Até a próxima, Silvia, então. obrigado a todos.